Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje venho falar um pouquinho sobre algumas figuras pertencentes aos direitos reais que elas têm umas características diferentes, né, das relações reais típicas. A gente tem uma divisão entre obrigações, ou melhor, relações, né, reais, direitos reais e direitos pessoais. Uma é uma relação entre duas pessoas, é a relação de direito pessoal. Temos duas pessoas e uma prestação a ser cumprida. O direito real, ele é uma relação entre alguém no qual um bem se sujeita a ele e essa relação ela deve ser respeitada pela coletividade. Bom, entre um e outro existe o que nós chamamos aqui de uma figura, né, híbrida, que é a obrigação próprio terreno. Essa obrigação próprio terreno é uma obrigação da pessoa, né, do titular, né, alguém tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade está diretamente ligada à condição dele de proprietário. Então, essa obrigação próprio terreno ela é muito ligada a uma condição de propriedade. Então não é uma obrigação necessariamente pessoal que está ligada à pessoa, mas ela está ligada à pessoa enquanto proprietário. Um exemplo muito comum dessa relação obrigação próprio terreno são as taxas de condomínio. Você deve a taxa de condomínio enquanto você é detentor daquela unidade. Se você vende, passa para uma outra pessoa, você faz a alienação desse bem, você não deve mais as taxas de condomínio. O novo adquirente ele passa a ser o devedor. Então você tem uma relação, uma obrigação, mas que tem aí uma condição real. Outras obrigações também que são mencionadas, né, como de direitos reais que são especiais, nós temos as figuras dos ônus reais, né, que o ônus não representa necessariamente uma contraprestação, mas algo, né, que o titular ele tem que fazer. Existe no caso do ônus real um registro, um apontamento que é feito no imóvel, no qual ele vai ter aí alguma limitação. Então, quando falamos em ônus reais, falamos em alguma limitação a esse bem. Então, aquela propriedade ela vai sofrer alguma limitação. E aí tem ônus específicos que vão ser estudados. Uma outra situação são as questões de eficácia real. Existem prestações, como, por exemplo, uma promessa de compra e venda que você pode registrar. Se a promessa de compra e venda, por exemplo, ela não prevê o arrependimento, pode ser registrada uma promessa de compra e venda no cartório. E essa obrigação ela vai se transformar vai ter uma eficácia real, ou seja, ela vai produzir efeitos também na esfera real. Então, nós temos direitos pessoais e direitos reais, são situações diferentes, né, pertencem a mundos diferentes, é uma classificação milenar da antiguidade, do direito romano, e utilizamos até hoje, né, na verdade, até foi ampliada essa classificação recentemente, né, de 2 para 4, né? A gente tem direitos da personalidade, direitos pessoais, direitos reais e direitos intelectuais, mas nesse contexto que nós podemos perceber é que na visão clássica que dividia direitos pessoais e direitos reais, tem algumas figuras de meio termo, na qual as relações obrigacionais elas vão apresentar efeitos na esfera real, ou então a relação real ela vai apresentar relações obrigacionais, como no caso da obrigação próprio terreno, tá certo? Então, espero, né, que o conteúdo tenha servido, tenha atendido a expectativa, tenha esclarecido o assunto. Caso tenha entendido o que eu abordei aqui, peço que deixe aqui uma curtida para entender. Caso não, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu respondo, certo? Agradeço a atenção aí e até a próxima.